Então vamos lá. A mensagem de hoje. Tá aí. Deu certo aquilo lá, Luan? Olha só, hein? Caraca. Não foi isso que eu pedi, mas tudo bem. Não, tô brincando. Valeu, tô zoando. Hoje nós vamos falar sobre o Deus desconhecido. O Deus desconhecido. Na série no mês de abril nós vamos falar sobre honra e ensinar vocês o que é honra e o que é o princípio de honra. Mas antes de ensinar sobre honra, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso ensinar vocês sobre o Deus desconhecido. Tem alguém aí? A Bíblia fala sobre mundo. E quando ela fala sobre mundo na Bíblia tem dois significados. Um é o cosmos, e o cosmos significa universo. Quem já ouviu esse termo? Cosmos. Eu tinha um amigo, tenho, quer dizer, não é mais tão amigo, mas ele existe, então tem, que o nome dele era Cosmos. Imagina o bullying na escola, né? E ele era Júnior, porque o pai dele era Cosmos. Aí eu dizia, eu ia na casa dele e eu vejo os universos, né? O universo maior. Era horrível a piada, mas era engraçado. E a Bíblia fala de cosmos e ela fala de um outro termo de aion. O que significa isso, Thomas? É legal a gente entender, e para você aprender, se aprende muito se você buscar a etimologia da palavra. Isso é complicado, mas nada mais é do que você entender o significado. Tudo tem um significado. Nome tem um significado. Você sabia que mesmo você não querendo, tem alguém aí? Mesmo você não querendo, você carrega coisas que o seu nome porta. Porque o propósito para Deus é muito mais importante do que a existência. E o propósito ele vem antes da existência. E o nome dado às coisas, ele traz o significado. Então, por exemplo, o meu nome significa gêmeos. Até hoje eu não entendi. Deve ser por isso que eu tenho 2 dentro de mim. Por isso que eu não consigo emagrecer, amor, está explicado. Porque existem gêmeos dentro de mim. E o nome, ele traz o significado. E quando a gente vai buscar a origem das palavras, a gente dá um boom na cabeça. Na palavra de Deus existem duas formas que falam sobre mundo. É cosmos e aion. O cosmos é o universo, é o mundo em que vivemos. E o aion, ele significa geração, época e universo, nações. Significa tempo, época e geração. Quando a Bíblia fala sobre gerações, ele vai falar lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, diz, ele usa esse termo de aion sobre geração, e eu vou explicar para vocês qual é a geração que estamos vivendo. Qual a geração que estamos vivendo? Qual a época que estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma época de sedução. Escute bem, que isso aqui é muito sério. Nós estamos vivendo uma época de sedução e ensinamento de demônios. Thomas, é verdade. Lá em 1 Timóteo capítulo 4 diz o seguinte, versículo 1. Não precisa abrir ou vai apresentar telão, ou a Bíblia diz o seguinte, na minha tradução NVT. O Espírito afirma claramente. Quem acredita que estamos vivendo os últimos dias? Tem gente que não quer nem mais fazer faculdade por causa disso. É que últimos dias não literalmente, oh meu Deus, ouvi um glória ainda? É verdade? Senhor da glória. Foi tu, Davi? Tinha que ser, né, Davi? Aí depois não vai nem saber apertar o botão da luz, Davi. Conhecimento é muito bom. Você precisa aprender. A Bíblia diz crescer em conhecimento, tal. Pode fazer faculdade, ok? Se vai te ajudar para alguma coisa, eu não sei, mas faça. O Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Olha que forte isso. Diz que nos últimos tempos muitos desviariam-se da fé por ouvir ensinamentos de pessoas hipócritas, mentirosas, que eram movidos a demônios. Aprendam uma coisa: tudo
Tudo na vida que não honra a Deus, não dá glória a Deus, ele vai dar glória ou honrar a um demônio. Certo? Isso é fato. Se você está fazendo algo que não está honrando a Deus, ele vai honrar o outro lado. Não tem meio termo, certo? Funciona assim. A Bíblia fala sobre, em outra tradução, aqui na NVT ele fala abandonando a fé, mas em outras traduções vai ter apostando, apostasia. Quem tem essa versão aí? Apostatariam da fé. Alguém tem essa versão? Apostatarão. Isso. Trava-língua, né? Fala 3 vezes, apostatarão, apostatarão, apostatarão. Fala de apostasia. O que é apostasia? Quem sabe? Pai dos burros, meu pai assim me ensinou. Vocês não sabem o que é isso, que hoje vocês jogam no Google. Mas existia uma coisa chamada dicionário. Você abre ele, você procura, por incrível que pareça é por ordem alfabética, e aí você pega e lê o significado das palavras. Quem tem dicionário em casa? Essa geração... Ah, vocês têm? Que massa, cara. Ah, o colégio obriga? Ah, o colégio para algumas coisas serve, né? Meu pai fazia eu ler dicionário. É sério, cara. Meu pai fazia eu ler dicionário. E quando eu brigava com meu irmão, eu tinha que inserir 3 palavras novas. Era legal. Até o dia que eu chamei ele de energúmeno, eu tomei um tapa na boca. Porque eu achei bonito a palavra, mas eu não sabia o que significava. Eu falei assim, seu energúmeno. Meu pai, plá! Aí eu quase, os meus dentes... Não precisava de aparelho antigamente, né? O pai corrigia na hora, assim. Blum. Meu dente era assim, ele voltou. Ele falou assim, você sabe o significado? Eu falei, não. Então você vai ler o dicionário. Aí eu abri energúmeno e estava lá escrito endemoniado, cheio de demônios, possessos, filho do cão. Aí eu falei assim, aí que você falou pro meu irmão, me perdoa. Aí meu pai era meio assim, fazia eu escrever, eu amo meu irmão, eu amo. Aí eu tinha que escrever 50 vezes, eu amo meu irmão. Depois a gente tinha que dar um abraço, dar um beijo, orar um pelo outro. Quando ele virava as costas a gente socava, mas fazia parte do treinamento. Aí apostasia significa, lá no dicionário, renúncia de uma religião, crença, abandono da fé, renegação, quebra de votos, abandono de vida religiosa, sem autorização superior, ou ato de renunciar uma doutrina ou uma teoria. E aí eu vou te dizer um negócio, você adolescente, presta bem atenção nisso. Todas ideologias que estão surgindo hoje, e a palavra ideologia é estudo de um ideal ou de um conceito. Todas as ideologias das mais diversos ambientes possíveis, ela tem um chamado só, que se chama revolução sexual. Vamos falar sobre isso em outra série, mas... para você entender o que é a revolução sexual não tem nada a ver com realizar sexo, ok? Fica tranquilo. Ela é uma revolução ideológica e moral, de mudanças de pensamento, para que você rompa com ideologias antiquadas e passadas. Isso é o que eles pregam. Só que a única ideologia qual vivemos se chama Palavra de Deus. Ideologia essa que não muda, porque a Palavra de Deus diz que passarão céu e terra, mas a minha palavra não passará. Ideologia é um ideal a qual você vive, e nós vivemos o Evangelho de Cristo. E toda a ideologia, ela prega essa revolução sexual, que é um movimento cultural. E o que é cultural? É cultura, é aquilo que você planta. Cultura significa plantio, ok? Quem sabia disso? Que cultura significa plantio. Se você ver no campo, você vai ver uma cultura de milho. O que se planta numa cultura de milho? E vai nascer o quê? Não nasce pipoca não, nasce milho, gente. Ok? Então na cultura você tem o resultado daquilo que você planta. Então a cultura sexual vai plantar uma semente de revolução, independência e outras coisitas mais que vai bagunçando a cabeça da gente, para colher o resultado isso lá na frente. Só que tudo isso, ela vem para normalizar um ídolo. Diga assim, um ídolo.
todas essas ideologias e todas as revoluções culturais, elas querem levantar um ídolo na sua vida. Você quer saber qual é o nome desse ídolo? Sim ou não? Vocês querem saber? Então diz Thomas. Então eu digo, já que vocês pediram. É um ídolo chamado eu. Todas as ideologias querem colocar o eu como o principal, a primazia, e vai retirar Deus do centro de tudo. O homem volta a ser o centro de todas as coisas, e ele se torna suficiente nele mesmo. Antigamente, lá antes do renascentismo, nós tínhamos o egocentrismo, ou antropologia, que era o homem no centro das coisas. Eu estou muito filosófico hoje, né? Estou muito histórico, né? Sei lá, acordei muito uau! Mas era para botar o homem dizendo assim, o iluminismo, o renascentismo, todas as revoluções culturais, expressões artísticas e elas surgiram para mostrar o homem como centro do universo, dizendo assim, eu sou suficiente em mim mesmo, e tirando Deus. E aí você cria algo que se chama espírito de idolatria. O espírito de idolatria, ele é instaurado em você para idolatrar quem? Você mesmo. Idolatramos a si e as nossas próprias vontades. Criamos uma aversão a Deus, e tudo que vai contra o meu próprio prazer não me faz pensar nisso. E um Deus que não respeita o meu prazer, ele não é um Deus que merece a minha adoração. Você já viu? E vou bater em vocês mesmo. Vocês são a geração mimimi. Não pode falar nada para vocês. O pai vai dizer assim, ela sai chutando. O pai diz um não, que não me ama. Eu não devia ter nascido. Aí o pai vai dizer assim, eu não vou comprar isso porque eu não posso agora. Eu não pedi para nascer. É uma geração que todas as venha a mim o meu reino, seja feita a minha vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso me dai hoje porque eu mereço. Eu sou o centro. E tem muito pai e muita mãe cedendo à pressão e ao que eu comecei em outra palavra, que é o espírito de intimidação, invertendo papéis e vivendo no mesmo nível que os filhos. Ai, meu amigo, minha amiga. E aí quando vai cobrar uma autoridade, não consegue. Por quê? Porque abriu mão dessa autoridade lá atrás por um espírito de intimidação. Vou perder meu filho, vou perder minha filha, vou perder para as drogas, vou perder para isso, vou perder para aquilo. Assim, para aí. Nós temos que entender que tudo o que aconteceu foi para você valorizar o seu próprio eu, as suas vontades. E nós temos um bloqueio no nosso cérebro. A neurociência vai estudar isso, que eu não lembro agora o nome disso, vou trazer para vocês depois. Mas o nosso cérebro, ele tem um bloqueio original, uma programação de fábrica, que quando a gente vê alguma coisa aversa, a gente vai dizer, opa, mas eu não aprendi assim. Isso é uma defesa do cérebro. Se alguém chegar para ti e botar uma arma na tua mão, mata a pessoa porque isso é certo. Você vai dizer, espera aí, você vai frear, você vai dizer, mas eu não aprendi assim. O problema é que nós estamos desassociando isso e buscando essa defesa original do cérebro para buscar opiniões e ideologias que vão se basear naquilo que eu acredito. E aí eu vou para... essa aqui sim, olha, esse aqui faz muito sentido. Agora tudo que ele fala... Aí a pessoa fala um negócio que não faz sentido, não concordo mais, vou buscar outro. Porque não faz sentido. E tudo agora tem que estar conforme você quer. E nós aprendemos de um espírito chamado espírito de manipulação. Tem alguém aí? Prepara que vai doer hoje, vai doer. Espírito de manipulação. A gente aprende a manipular os nossos sentimentos
e a manipular sentimento de outras pessoas e fazer com que outras pessoas sigam o meu padrão e manipulam outras pessoas. Meu Deus, é forte. E esse espírito de idolatria trouxe uma cultura de ídolos. Tem alguém aí ainda? Que imagem é essa? Alguém sabe que imagem é essa? Como? Alguém falou. Não, não é o Coliseu. Atenas, Grécia. Olha, uma salva de palmas para ele. Que top. E sabe o que é isso aqui? Essa imagem aqui não. Aí já pediu demais também, né? Esse aqui é o Partenon. Quando eu estive lá, brincadeira, não estive, mas eu quero. Inclusive, se vocês quiserem me dar de presente de aniversário, eu aceito uma viagem para a Grécia. Vai ser muito legal. O Partenon era um lugar muito histórico, onde Paulo esteve lá, e quando ele visitou lá, ele viu várias imagens de deuses. É verdade, Thomas? Sim. Quando a gente fala idolatria, a gente já submete e pensa nisso, né? Quando a gente fala em idolatria, a gente não pensa em imagem, escultura, ou sabe, alguém, né? Um povo primitivo, uma estátua, ou a gente pensa num santinho, a gente pensa naquilo, a gente pensa em isso, idolatria. Mas idolatria é um conceito diferente, eu vou te explicar. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 17, versículo 16. E Paulo, quando chega lá em Atenas, na Grécia, muito bom, hein? Nosso amigo ali, estudioso. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Tem alguém aí? Paulo chegou em Atenas. Ele estava fugindo de uma outra treta que aconteceu. Ele tinha acabado de vir da casa de um amigo lá, roubaram a casa do amigo, arrastaram o amigo para a prisão, tudo porque estavam buscando Paulo e Timóteo. E aí ele tem que sair fugido, ele vai na frente, manda depois vir Timóteo, mas ele fugindo, porque prenderam os caras, pediram fiança e tudo, porque eles estavam pregando Jesus e a ressurreição de Jesus. E eles estavam acreditando que isso era um ensinamento de demônio. Que coisa louca, né? E aí Paulo chega lá, ele chega em Atenas. Quando ele chega em Atenas, ele chega nesse lugar que se chama Partenon, onde grandes filósofos se encontravam para falar, para discursar, para pregar sobre as religiões. E ele vê várias estátuas. E cada estátua era levantado a um deus. Aí ele chegou lá e viu uma estátua de Afrodite. Quem sabe quem é Afrodite? A deusa do amor, isso mesmo. A deusa do amor ou a deusa da beleza. Também viu Ares. Quem sabe quem é Ares? Deus da guerra. Aí depois tinha Ártemis, que era a deusa da fertilidade e prosperidade. Tinha Éfesto, meu Deus, deus da arte. E assim vai. Tinha vários deuses. E eles adoravam vários deuses. E Paulo ficou muito chateado ao ver que tinha muitos deuses, que tinham muitos ídolos. O coração dele se entristeceu. Mas tinha uma escultura, que o nome era o Deus desconhecido. É verdade? Quer ver? Olha só, na Bíblia, no capítulo 17, diz ali, versículo 23: pois enquanto andava pela cidade, reparei os seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que lhes falo. E aí ele vai falar das qualidades de Deus. Mas eu quero trazer, antes de falar do Deus desconhecido, eu quero falar que a nossa sociedade não é diferente. É verdade isso? Querem ver? Se nós pensarmos na nossa sociedade contemporânea,
nós temos a nossa cultura, os nossos próprios ídolos. Nós temos os nossos totens, os nossos amuletos, os nossos rituais, e nós temos os nossos santuários. Sejam os santuários as torres de escritórios que passam horas, dias, meses e anos, seja salões de beleza, spas, sejam estúdios, sejam estádios de futebol, onde todos esses santuários exigem um sacrifício pessoal e financeiro. O que mudou? O que mudou é que os ídolos, eles foram aprimorados, sofisticados, e eles ganharam a nossa admiração e veneração. Onde estão os deuses da beleza, do poder e do dinheiro nos dias de hoje? Eu te pergunto, onde eles estão? Talvez a gente não dobre os nossos joelhos diante de uma estátua de Afrodite, mas quantos adolescentes estão sofrendo de depressão e fazendo restrições alimentares, ou gastando o que não tem para comprar roupas, maquiagens e várias outras coisas para poderem estar num padrão de beleza aceitável? Talvez você não dobre os seus joelhos diante de Afrodite, mas a tua vida e as tuas escolhas veneram ela. Talvez a gente não pegue e ligue um incenso para a deusa, como é que é o nome aqui? Artemis. Talvez a gente não vai botar um incenso, mas nós trocamos a criação de família por conta do dinheiro. Porque se eu tiver mais filhos, eu terei menos dinheiro. Ou começam a ter uma vida de sucesso e busca de prosperidade, uma carreira profissional excelente, colocando o sucesso no lugar da família e dando a Mamon, que é o deus do dinheiro, um poder a ele de substituir a família. Pior, ou a gente dá a Moloque, que é um deus que aceitava crianças. Muitas coisas que a gente vê aí legalizando o aborto e oferecem vidas a Moloque, destroem a família em troca do quê? Do eu, porque um filho vai atrapalhar a minha vida. Um filho vai atrapalhar a minha carreira profissional, o meu sucesso. Por que você não tem filhos? Não, porque eu preciso estar estabilizado, eu preciso ter dinheiro, isso e aquilo e lá. E esquece que o mandamento de Deus era crescer e multiplicar. Há uma bênção sobre a família. Estamos colocando dinheiro no lugar da família. Temos colocado outros ídolos no lugar da família. Talvez você não pegue e venere dizendo, ai, Artemis, mas o teu coração, ele escolhe atitudes onde existem vários ídolos, e tuas escolhas, as tuas crenças te afastam de Deus e te aproxima a outros deuses. Tem alguém aí? E aí o Espírito Santo me deu uma frase que foi assim, ó, ai, essa doeu. A frase é o seguinte: idolatria não é sobre joelhos curvados, é sobre coração inclinado. Idolatria não é sobre joelhos curvados, é sobre coração inclinado. A Bíblia diz que se o seu coração já inclinou a fazer o mal, ele já assumiu o lugar de Deus na sua vida. Eu não preciso me prostrar para adorar um Deus, eu posso simplesmente cogitar adorá-lo. E de verdade, eu vou atualizar os nomes desses deuses hoje. Vamos lá. Afrodite, deusa da beleza. A gente pode botar aí, sei lá,
várias maquiagens, dietas absurdas. A gente pode comprar roupa que não tem condições para impressionar alguém. A gente pode botar o status da maçãzinha na orelha, né? Ah, não, eu não preciso ter um telefone, eu preciso ter um iPhone, porque isso é um status. Aí o Deus da guerra, eu podia botar um monte de treta que a gente faz, falando mal dos amigos, criando confusão dentro de casa, brigando, chegando para aquela amiga, ela é falsa mesmo. E aí diz, né? Ou na saída da escola, briga. Eu não deixava assim. Olha só o que ela falou. Tu vai deixar? Não tem. Isso é só na minha época, não acontece. Aí chega um amigo, olha só os conselheiros pacíficos, né? Ele falou isso pra mim. E o que tu vai fazer? Não vou fazer nada. Se fosse comigo, eu quebrava a cara dele. É mesmo. Aí e tu viu que homem só fica valente quando tem outros homens junto? Se tu pega um homem sozinho e diz, quem foi, meu? Ele é cagão, ele vai embora. Agora tem 2, 3, pode ser 2 magrelos sequelados, assim. Mas ele olha assim, ele... vem então, meu irmão. Aí vai, aquele bando de ganso, assim, tudo junto. Aí na hora da briga mesmo, foge todo mundo. O cara fica sozinho. Aí o idiota vai lá e apanha por todo mundo. Aí, se a gente olhar lá, a deusa da fertilidade e prosperidade, a gente pode ver a ostentação que a gente vê no Instagram, TikTok, né? Outfit, a bolsa de tal, carro tal, isso e aquilo e tal. Se não tivesse padrão, de jogador caro, não quero. Tem alguém aí? Éfesto, o deus da arte, a gente pode dizer que ele assumiu um lugar no formato de Netflix na nossa vida. Quantas horas passamos maratonando aquela cultura de densos ensinamentos, né? Quantos de vocês maratonaram em Stranger Things? Sex Education? Meu Deus, sério? Jesus, tem gente que viu Sex Education. Tem gente que viu, não vai levantar a mão, não tem problema. Aí, maratonaram várias e várias séries absurdas. Tem gente que tem capacidade de ficar maratonando e achar lindo Lúcifer. Diz, ele é tão lindo. Não, porque o negócio não é nem mais mensagem subliminar, é descarado. O nome do negócio é Lúcifer. E a pessoa olha e acha o personagem de Satanás até que é gente boa. Deus que expulsou ele não teve... Olha só. Eu vi conversando com um adolescente e falou assim, mas se você olhar pelo lado de... Olha, o quê? Você tem que dar isso. Quantas outras séries podres e absurdas que a gente nem vale a pena citar. E nem precisa ir tão longe. A geração de vocês é tão sensualizada, sexualizada, que a gente sai na rua, a gente vê banner de mulher pelada, meu irmão. É normal já. Normal. O coração já está cicatrizado. E não vou falar só para os homens, não. As meninas também. Ou acha que não teve muita menina aí que ficou louca com o Jacob da Lua Nova quando tirava a camisa? Né? Ou Justin Bieber, as Bieber Loves, ou Shawn Mendes, né? Os Jonas Brothers, Neymar. Tá feio o negócio, hein? Neymar, meu Deus, Neymar é fake. Vamos lá, tira o ídolo, vamos desbarrancar os ídolos. Idolatria não é sobre joelhos curvados, é sobre um coração inclinado. Vocês sofrem grandes ataques. Não é momento de tirar selfie, não. Olha os altares sendo levantados, né?
Eu não entendo, são coisas. O nome é selfie, já é sozinho, mas tu quer que todo mundo esteja junto, né? Bater uma selfie. Selfie não é sozinho? Coisas. Aí a gente pega e começa a olhar, botar esses ídolos. E Paulo chegou lá no Partenon e olhou tantos ídolos. E talvez ele chegue hoje e vamos transformar esse Partenon como a nossa vida. Ele entra dentro do Partenon e olha e diz: quantos ídolos tem aqui? Se eu te perguntar hoje, no Partenon da tua alma, quantos altares são levantados? Quantos deuses estão ali? Quanto sacrifício tu tem feito? Físico, financeiro, mental, emocional, sacrificando a tua vida por várias outras coisas. E tu tem deixado o altar do Deus esquecido, do Deus desconhecido, esquecido. Porque é isso que o Senhor é para ti. Ele é um Deus desconhecido. Certa vez Jesus chegou para os discípulos e fala assim: quem eles estão dizendo que eu sou? Alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que você é um profeta, outros dizem que você é isso e aquilo. E ele olha e diz: e quem eu sou para vocês? Pedro vai dizer: eu sou o Cristo. Tu és o Cristo. E se eu te perguntar, quem Deus é para vocês? Deus é um retiro? Deus é um momento de diversão? Deus é uma religião? Deus talvez é uma rotina, porque eu vi meu pai, minha mãe, meu avô, meu tataravó, que já dizia que ele vai voltar. Mas Deus é um lifestyle. Talvez o altar de Deus na sua vida esteja escrito o Deus desconhecido. Porque Deus só se faz conhecido por aqueles que o buscam, e o buscam em espírito e em verdade. Ele fala que esse povo me honra de lábios, mas as atitudes não colocam eu como prioridade. Se abrir hoje o Partenon do teu coração, você entrar lá e o Espírito Santo te conduzir agora, ele começa a te conduzir para dentro da tua alma, do teu espírito, e abrir. Quais são os altares que foram levantados? Será que existe um altar levantado para um namoro? Para um relacionamento? Será que há um altar para uma falta de perdão, que você venera isso tanto, que a única forma de você continuar odiando essa pessoa é não perdoando, e você ainda se continua preso a ela? Se tornou um Deus na sua vida. Porque você não sabe o que fizeram comigo. Que o raio que importa o que fizeram contigo. Não importa o que fizeram contigo, é o que você faz com o que fizeram contigo que define quem você é. Tudo que eu coloco mais importância na minha vida do que Deus, eu estou nivelando ele ao lugar de Deus. Quando Davi chegou diante de Golias e falaram: não, ele é grande. Mas vocês, não é ele que é grande, vocês que são pequenos e medíocres, que não sabem o tamanho do Deus de vocês. Quando eu nivelo qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer sentimento ao lugar de Deus, eu retiro Deus e digo: você merece a minha veneração, a minha adoração e a minha vida. Deixa eu dizer um negócio que talvez você não saiba, mas foi Deus que te criou. Através de um sangue único, Ele criou a humanidade inteira. Existe um código genético e assinatura de Deus dentro de você. E vocês, adolescentes, sofrem grandes ataques. Grandes ataques. É uma fase de descoberta, sim. É uma fase de ruptura de identidade, onde vocês
rompem a identidade que vocês receberam de ensinamentos dos pais de vocês, e agora vocês começam a transitar. A adolescência não é uma idade, a adolescência é uma fase de transição da infância para a vida adulta, e te vai trazer responsabilidades. A BB News anunciou agora que a maioridade da adolescência foi elevada para 24 anos, porque estão cada vez mais tarde assumindo responsabilidades. Tem adolescente de 35 anos que mora com o pai e mãe, e leva o pratinho lá, deixa eu trabalhar, mãe, jogando o dia inteiro. Por isso que eu digo que não é uma idade. Maioridade não tem a ver nada com maturidade. Já expliquei isso, já temos pregações sobre isso. Mas é um estado mental, é um estado transicional. Por isso que Paulo vai dizer, renovem a sua mente, se transformem, para que você vire a chave. E aí, nesse momento de ruptura da sua busca de identidade, todos os adolescentes estão sendo convidados a viver no agora. Se preocupa com o futuro não, viva o agora, viva o hoje. O adolescente já é imediatista, ele já sabe viver no hoje. Ele vai estudar para a prova, se a prova for hoje. Ou ele descobre que tem prova quando chega, né? Tem prova? Ou quando tem tarefa. Gente, vai dizer que não é. Os beneficiados são os que tem nome com Z, W, X, que até chegar no teu nome dá tempo de copiar tudo, né? Vocês nunca fizeram isso? Eu adorava quando chegava assim, eu não fiz a tarefa. Deve dizer, não fiz a tarefa. Meu nome era Thomas, né? Não mudou, né? Thomas. Aí a professora começava, Anderson Alitzky Bittencourt. Quando ele falava Alitzky Bittencourt, eu falei, dá tempo. Mas aí eu esperava o segundo nome, porque tinha um professor sempre enviado do inimigo, que chamava um de cima e um de baixo. Aí, Thomas, eu falei, lascou. E aí eu falei assim, não fiz porque o cachorro comeu. E de verdade, uma vez o cachorro comeu. Mas eu fiquei morrendo de vergonha de falar isso. Como é que ninguém vai acreditar? Mas meu cachorro tinha comido. E aí você pega, e é uma geração imediatista. Você vai fazer agora, você não pensa no futuro, você não sei o que e tal. E você Por quê? Porque você foi ensinado a viver assim. É por isso que a taxa de suicídio na adolescência está crescendo. Porque o adolescente, ele tem a intensidade e a impulsividade de querer resolver problemas momentâneos de forma definitiva. E não é assim que se resolve as coisas. Deixa eu te falar um negócio que você tem que aprender para a sua vida. Não resolva, não feche negócios, não assine contrato, não faça nada que precisa ser hoje. Não, tem que ser hoje, senão você vai perder a promoção, senão vai perder o desconto, senão vai não sei o que. Não tome essa decisão. Não, aqui, essa condição especial tem que ser agora. Não, se não assinar esse contrato, o investidor vai embora. Não faça nada que precisa ser hoje. O Senhor, que é o Senhor, teve processos. Quando fala que Ele criou o mundo, ali não é dias, são eras. Então, se o próprio Deus levou eras para construir uma coisa, por que eu tenho que Aí tem adolescente se entregando e tomando decisões de impulsividade e, sabe, no momento não sei o que. Se você me ama, você prova hoje. Não, mas eu te amo. Caiu, já era. Decisões definitivas por situações temporárias. Mas o grande plano, a grande estratégia de alguém que não tem pressa, porque ele já está condenado pela eternidade, então agora o planejamento dele é levar a maior galera possível. O grande plano é romper com a sua identidade em Deus e destruir o plano original de Deus. E ele, escute isso aqui, cara. O plano dele é legalizar o pecado, porque não havendo pecado, tudo é permitido. E se tudo é permitido e não há pecado, eu não preciso de um Salvador.
Porque Jesus veio para perdoar os meus pecados. Se não tem pecado, se tudo é permitido, e não é verdade, porque Paulo vai dizer que todas as coisas vos são lícitas, mas nem todas vos convêm. Se eu neutralizo todo sacrifício, eu neutralizo o sacrifício, eu não preciso de um Salvador, eu não preciso de Deus, eu sou autossuficiente em mim mesmo, eu sou tão suficiente em mim mesmo, que eu estou preparado para viver comigo mesmo no inferno. Não se prega sobre inferno mais, né? Não se prega mais sobre céu. Mas sabia que eles são reais? Viva o céu aqui na terra! É agora, é hoje. E sabe por que nós estamos pregando essas coisas? Porque Deus sim quer mover um grande avivamento. Sim, é o último tempo, sim, é a última colheita, sim, é a última onda, sim. Mas Ele não pode ser o Deus desconhecido, porque Ele está dividindo o teu coração com vários outros ídolos. Não pode ter avivamento sem arrependimento, sem quebrantamento. Ele tem que ser o único e não mais um na sua vida. Ele tem que ser o único. É tudo por Ele, é tudo dele e é tudo para Ele. Paulo vai escrever no mesmo capítulo, no versículo 17, eu acho. Versículo 24: Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que é o Senhor dos céus e da terra. Não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá a vida e o fôlego e tudo, e supre cada necessidade de um só homem. Ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde seriam estabelecidos e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus, e tateando talvez viessem o encontrá-lo, embora Ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, de prata ou pedra, projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam! Se arrependam! Ah, Thomas, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Ele não levou em conta aquilo que estava no tempo da ignorância. Mas agora que você sabe quem é o verdadeiro Deus, se arrependam! Fique em pé. Nosso dever como cristãos é ensinar a viver a verdade. E a verdade está acima do que é certo ou errado, porque a verdade somente é discernido pela verdade. E quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é sobre o que é certo ou errado, é sobre estar firmado na verdade. Que Ele não seja o Deus desconhecido para você, porque vai chegar o dia em que a trombeta vai tocar, em que nós nos encontraremos com Ele. E é triste dizer, muitos vão chegar e Ele vai dizer: eu não te conheço. Mas como? Você era o Deus da Live Teams, que eu ia lá, que eu olhava, que eu fazia. Eu estava lá, mas você tinha muitos altares dentro do seu coração, e eu não divido a minha glória com ninguém. O tempo de arrependimento chegou. O tempo de avivamento chegou. E se você entende que todos esses altares precisam ser destronados para um somente ficar, venha
e se arrependa. Venha e se arrependa.